Olá, nós estamos hoje aqui no Ponto dos Concursos para falar para você sobre o curso que está sendo lançado, voltado diretamente, específica e especialmente para o concurso do INSS. Você sabe que esse concurso tão esperado, né, por todos aqueles que se dedicam aos concursos, foi autorizado. E o Ministério da Previdência Social, o INSS, né, ele vai ter um prazo para fazer a publicação do edital. Então, nós vamos falar sobre a matéria Direito Previdenciário, que é uma matéria essencial nesse concurso, é a matéria que tem maior peso no concurso, maior peso porque ela tem um conteúdo muito vasto e também o maior número de questões cobradas, comparando, né, tomando como base os concursos anteriores, o concurso de 2012, o concurso de 2008, de 2003, né? Então nós vamos verificar como que serão as aulas de direito previdenciário. O que você tem que ter em mãos para ter sucesso nesta matéria, né? E em relação às outras, os nossos outros professores dirão. Então, pois bem, o curso de Direito Previdenciário, ele está sendo baseado no último edital, mas não só com o conteúdo cobrado no último edital. Por quê? Porque nós tivemos muitas alterações legislativas de 2012 para cá. Então, nós estamos acrescentando todas as reformas e também um capítulo especial, uma aula especial sobre o seguro defeso. E vai ser o diferencial de muitos cursos que nós estamos vendo por aí, que só está se baseando no edital anterior. Não podemos ficar com isso, né? Temos que acrescer, trazer conteúdos, matéria que com certeza serão pedidas no próximo edital. Vamos verificar o conteúdo programático do nosso curso. O nosso curso, ele vai estar baseado, ele vai ser elaborado com 17 aulas. As aulas podem variar, né, de duração, porque vai depender do conteúdo ministrado. Então, nós dividimos esse conteúdo programático em 17 aulas. A primeira aula vai tratar, aí você vê, da origem e evolução da Seguridade Social, o seu conceito, a relação jurídica e também tratar do tema saúde, assistência social e previdência social. Pois bem, nesta aula nós vamos introduzir o raciocínio do direito previdenciário. E por que eu digo isso? O raciocínio do direito previdenciário, porque nós vamos ver toda a evolução dele ao longo dos tempos. Onde surgiu, por que surgiu, quais são as normas importantes, né, que vieram até aqui. O que é hoje o conceito de Seguridade Social trazido pela Constituição de 88? Os 3 pilares da Seguridade Social: saúde, previdência e assistência social, traçando na primeira aula as características principais, as disposições constitucionais acerca desse assunto. Na aula 2, e aí, né, nós vamos falar sobre princípios da Seguridade Social, matéria importantíssima para a sua prova. Sempre em questões de direito previdenciário para concurso, nós temos a cobrança dos princípios da Seguridade Social. Vamos trabalhá-los com uma interpretação e aplicação desses princípios. Aula 3, vamos falar sobre legislação previdenciária, sua interpretação. E por que nós vamos falar desse tema? Primeiro, porque consta no edital. Segundo, porque muitos
candidatos ao concurso do INSS, por ser o concurso de técnico não ser um curso que exige nível superior, já o analista sim, mas mesmo assim nós percebemos ao longo dos 15 anos de magistério na área de direito previdenciário que muitos alunos têm uma dificuldade muito grande em entender o que é a legislação, o que compõe a legislação previdenciária. Então, não espante, muitos não sabem diferenciar ou ficam perdidos com as normas, leis, decretos, leis complementares, né? Portarias, instruções normativas, e muitas vezes fica com receio, com vergonha de perguntar ao professor ou ao colega, né, com o qual ele está estudando, porque ele não é da área jurídica. Pois bem, no nosso curso eu não quero que tenha vergonha, que tenha receio de perguntar. Vai ao fórum, né? Faça suas perguntas, vá para o meu e-mail, para o site, nós vamos deixar tudo no curso, para vocês terem a oportunidade de tirar todas as dúvidas. Professor, eu tenho uma dúvida boba, muitas vezes eu escuto isso de aluno, né? Ou leio isso de aluno. Não há dúvida boba. Bobo é aquele que leva a sua dúvida para o dia da prova. Então, não quero ninguém com dúvida. Seja a mais singela aos olhos de quem fala, mas é dúvida. E se é dúvida, ela tem que ser dirimida, ela tem que ser ali, né, acabada pelo professor, respondida, para que você vá com segurança para a sua prova e avance nos seus estudos, nos seus conhecimentos. A aula 4 vai tratar das disposições gerais do regime geral da Previdência Social. Pois bem, a aula 4, lógico que o regime geral de Previdência Social, ele contempla inúmeros pontos, né, a serem abordados. Mas aqui eu vou tratar só das disposições gerais. O que é esse regime? O que a Constituição determina, né? Qual a lei que o criou? Como que isso funciona? Para eu entrar na aula 5 e tratar dos segurados obrigatórios desse regime geral de previdência social e também do segurado facultativo, a filiação e a inscrição desses segurados, a perda e a manutenção da qualidade de segurado e, muito esperado, desculpa aqui, muito esperado, a questão dos dependentes. Por que muito esperado a questão dos dependentes? Porque nós tivemos bastante modificações, né? Ou muitas modificações que os alunos estão perdidos. Nós tínhamos a Lei 8.213, tratando até 30 de dezembro de 2014 de uma maneira. Veio a MP 664, né, no dia 30 de dezembro, e muda um pouco aquela estrutura, a maneira de conceder os benefícios aos dependentes. Essa medida provisória, quando foi apreciada pelo Congresso Nacional, teve também alterações, surgindo na sua conversão, com as alterações, a Lei 13.135 de 2015. Então, a grande dificuldade que a gente está percebendo, né, nos candidatos, nos alunos que estão se dedicando à matéria previdenciária, é saber realmente o que está em vigor, o que eu preciso saber para ter sucesso nas questões das provas de direito previdenciário. Então, essa matéria, essa aula, vai ser uma aula que nós vamos o quê? Nós vamos trazer informações atualizadas. A questão do empregado doméstico, que, né, teve um conceito trazido pela Lei Complementar 150 de 2015. A questão do trabalhador avulso, que muda um pouco o conceito do pescador artesanal. Então, isso tudo vai estar atualizado para você. Na aula 6, nós vamos trazer os elementos básicos dos benefícios. Por
que nós estamos dizendo elementos básicos dos benefícios. Muitas vezes os editais estão trazendo elementos de cálculo dos benefícios ou elementos básicos dos benefícios. Então eu vou colocar nessa aula o tema carência, o tema salário de benefício e o tema renda mensal inicial. E essa aula também ela tem que estar atualizadíssima, já que a carência, né, deu nó nos últimos 6 meses na cabeça dos candidatos. Então vamos trabalhar a carência com bastante clareza, com atualização, para você também não ser pego de surpresa. A aula 7 vai falar sobre acidente do trabalho. E a aula 7, se você verificar os editais de direito previdenciário, muitas vezes ele não vem caracterizado acidente do trabalho, mas vem benefícios, disposições gerais, Lei 8.213. E essa aula é uma aula importante, por quê? Já adiantando para vocês, o empregado doméstico passa a ter direito aos benefícios chamados acidentários, ou seja, decorrentes de acidente do trabalho. Então vamos trabalhar pontos que até, né, a lei complementar 150 a gente não tinha trabalhado. Por quê? Porque esse direito não tinha sido estendido aos trabalhadores empregados domésticos. Aula 8, vamos tratar dos benefícios dos segurados. Pois bem, a aula 8 é uma aula muito importante. Eu posso dizer para vocês que de 50% a 60% das questões da sua prova, você vai encontrar na aula 8. E a aula 8 é muito grande, por isso nós a dividimos em 4 partes. Na parte 1, vamos falar sobre os benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez. Já na 2, vamos falar sobre salário-maternidade e salário-família. Na 3, a aposentadoria por idade. Por idade também a pessoa deficiente ou com deficiência, melhor. Aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência. Na aula 4, na parte 4, falaremos da aposentadoria especial. Pois bem, e a aula tão esperada, a aula 9, vai tratar dos benefícios dos dependentes, pensão por morte e auxílio reclusão. É nesta aula que provavelmente você vai conseguir tirar bastante, você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas, eu espero, né? Já que há um burburinho muito grande, uma incerteza nos candidatos quanto às regras vigentes sobre pensão por morte e auxílio reclusão, depois da MP 664 e logo depois da Lei 13.135. Então nós vamos com calma, né, falar sobre esses benefícios, tudo sobre eles e principalmente bater forte naquilo que veio de novo, tá? Aula 10, vamos falar sobre o abono anual, o serviço social e a reabilitação profissional e também sobre acumulação de benefícios, que na maioria dos casos nós encontramos questões nos concursos. Aula 11, vamos falar de alguns pontos importantes na parte de benefícios ainda. Contagem recíproca de tempo de contribuição, justificação administrativa, matéria essencial para o INSS, decadência e prescrição em relação aos benefícios previdenciários, sobre o Conselho de Recursos da Previdência Social e o recurso das decisões administrativas. Na aula 12, nós já começamos a falar sobre o custeio da Seguridade Social. Então vamos falar sobre as contribuições da Seguridade Social e o seu orçamento. Vamos falar sobre salário de contribuição, o seu conceito, as suas parcelas integrantes e as excludentes.
Vamos falar sobre a contribuição dos segurados, que também temos novidade, né? E aula 13, vamos falar da contribuição das empresas, da contribuição também delas em termos de contribuições substitutivas, dos prazos de recolhimento, recolhimento fora do prazo, o que acontece. E na aula 14 já trazemos as obrigações acessórias, certidão negativa de débito, decadência e prescrição, em relação aos benefícios e também em relação às contribuições sociais. Na aula 15, trataremos do benefício de prestação continuada ao idoso e ao deficiente, um benefício da assistência social, mas que, por delegação da União, o INSS tem aí a competência de quê? De processar esses benefícios. Aula 16, uma aula nova sobre o seguro defeso, que é o seguro-desemprego ao pescador artesanal e que a partir de abril de 2015 passou o INSS a ter a competência para processar e habilitar os requerimentos desse benefício. Então, falaremos sobre ele, quais são os requisitos necessários para a sua obtenção, como é que o INSS tem, né, que agir nessa questão. A aula 17, por final, vamos tratar dos crimes contra a Seguridade Social, apropriação indébita, sonegação previdenciária, inserção de dados falsos e falsificação e também o estelionato previdenciário. Ok? Até aqui, dei um panorama geral como será, né, o nosso curso dividido em 17 aulas. No próximo bloco, eu continuo. Neste bloco, eu vou falar para você sobre a legislação previdenciária. Na verdade, quais são as normas que você precisa ter em mãos para estudar a matéria, o conteúdo. Por quê? Porque você vai estudar a parte teórica, mas tem que estar ali presente para você verificar, né? Por que estão te dizendo isso ou aquilo, os artigos. E os artigos de onde? A Constituição Federal, você precisa estudar, né, a parte que engloba os artigos 194 ao 204. Já em relação às leis, importante aí, leis 8.212 e 8.213, ambas de 91. Mas quando eu falo ambas de 91, elas realmente foram publicadas no dia 24 de julho de 91. Mas temos que ter essas duas leis atualizadas. E a última modificação que elas tiveram foi agora em junho, pelas leis 13.135 e lei complementar 150. Então, tem que pegar essas leis atualizadas. Professora, aonde que eu consigo este material? Você pode conseguir no site da Presidência, www.presidencia.gov.br. Pode recorrer ao nosso site, o site pessoal, né, da professora Adriana Menezes, www.adrianamenezes.com. Lá no material de apoio você encontra toda a legislação atualizada que você precisa ter aí para o seu estudo. A Lei 8.212, ela trata do custeio da Seguridade Social. E a 213, que é a lei que você tem que, né, ficar de olho, trata do plano de benefícios do regime geral. Já a Lei Complementar 142 é a que vai trazer as disposições, as regras sobre a aposentadoria ao segurado com deficiência. Essa matéria é nova em relação ao concurso anterior.
concurso de 2012, nós não tínhamos ainda a previsão da aposentadoria ao segurado com deficiência. Lei Complementar 150. Poxa, a Lei Complementar 150, ela dispõe sobre o trabalho doméstico, mas né, ela também traz alterações nas leis 8.212 e 8.213, além de trazer o conceito de empregado doméstico e a instituição do chamado simples doméstico. Você vai ver no curso. A Lei 8.742 de 93, a Lei Orgânica da Assistência Social. Nós vamos precisar da Lei Orgânica da Assistência Social, principalmente, né, naquilo que diz respeito ao benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e à pessoa com deficiência que não tem condições de prover o seu próprio sustento ou de tê-lo provido por sua família. É aquele benefício no valor de um salário mínimo. Vamos ter que estudá-lo. A Lei 10.779 de 2003, que vai tratar do seguro-defeso, o seguro-desemprego ao pescador artesanal, que é um segurado especial. E eu já disse, a partir de abril de 2015, o INSS passa a ter a competência de processar, né, e habilitar esse benefício. Por isso, matéria nova. Essa lei, ela também sofreu alteração pela Lei 13.134 de 2015. Então, vamos estudar essa nova matéria, porque com quase certeza uma ou duas questões sobre o seguro-defeso deve vir no próximo concurso, já que você técnico, já que você analista do INSS, vai ter que trabalhar com esse novo benefício. Além das leis, nós temos que estudar os decretos que as regulamentam. Então, o decreto 3.048, que regulamenta as leis 8.212 e 8.213, o decreto 6.214 de 2007, que regulamenta a Lei Orgânica da Assistência Social, o decreto que vai regulamentar a parte da aposentadoria da pessoa com deficiência, isso tudo nós vamos trazer para você, tá ok? Professor, eu preciso estudar a Instrução Normativa número 77 de 2015? Não, tá? Eu falo para você o seguinte, ainda que no edital venha, né, como muitas vezes veio pedindo a Instrução Normativa 45 de 2010, e essa foi revogada pela 77, eu prefiro que vocês deixem a instrução de lado, e se tiver alguma matéria específica, algum ponto muito importante, eu prefiro falar durante o curso do que você perder tempo com mais de 700 artigos que provavelmente não estarão na sua prova, tá ok? Pois bem, agora eu vou demonstrar para você como que serão nossas aulas. E eu trouxe aqui um tema específico para a aula demonstrativa, que é o tema carência. Vamos falar sobre carência. Pois bem, o que é carência? Carência de quê? Carência para obtenção dos benefícios previdenciários. Você sabe que a Previdência Social ela é organizada sob a forma de um regime geral, o regime geral de Previdência Social. E, segundo o artigo 201 da Constituição Federal, a Previdência Social terá caráter contributivo e deve observar o equilíbrio, manter o equilíbrio financeiro e atuarial. Pois bem, a Lei 8.213, que trata dos benefícios do regime geral de previdência social, ela vai trazer uma exigência para que determinados benefícios
sejam concedidos. Uma dessas exigências é o cumprimento mínimo de carência, o cumprimento mínimo de contribuições vertidas para a Previdência Social. Isso quer dizer que, na maioria dos benefícios da Previdência Social, para que eles sejam concedidos, é necessário que o segurado tenha recolhido, tenha tido contribuições para a Previdência Social. Vamos fazer uma analogia, não muito boa, mas eu acho que consegue captar a mensagem. Quando você contrata um plano de saúde, lá vem explicando que você só terá direito a, por exemplo, cirurgia cardíaca após ter pago tantas prestações, né? Tantas mensalidades. Já consultas simples, às vezes te exige apenas uma mensalidade e a partir daí você já tem direito, não é assim? No nosso plano de previdência, no nosso regime geral de previdência, é a mesma coisa. Nós vamos exigir, a Previdência Social exige para o segurado ter direito a um determinado benefício, que ele tenha, né, um número mínimo de contribuições mensais, pagas, recolhidas. Olha só, para que o beneficiário faça jus ao benefício a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Então, a partir do momento que ele completa o número mínimo de contribuições, a partir dali ele terá direito àquele benefício, né, que exige X contribuições. Ah, professora, eu posso antecipar o pagamento dessas contribuições para que eu tenha direito ao benefício? Não. A carência, ela é analisada competência por competência. Eu não posso antecipar, né? Por exemplo, se um determinado benefício me exige carência de 20 contribuições, que não tem, né, na lei, mas hipoteticamente 20 contribuições e eu hoje só tenho 2, eu posso pagar as 18 de uma vez e aí já começar a ter direito? Não, ok? Mês a mês, depois que você completar as 20, aí você já está apto a ter o benefício em relação ao cumprimento da carência. Os outros requisitos são analisados depois, tá? Então vamos lá. A carência é o período de carência representa o número mínimo de contribuições vertidas para que o beneficiário faça jus ao benefício a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Pois bem, número de contribuições. Só que eu tenho aqui uma regra especial para o nosso chamado segurado especial. Olha que eu escrevi. O segurado especial tem como período de carência o tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses necessário à concessão do benefício. Não lhe é exigido o número de contribuições, mas sim o tempo de exercício efetivo na atividade rural, igual ao número de contribuições exigido para os demais segurados. Pois bem, se eu verificar um segurado contribuinte individual, eu vou exigir dele 12 contribuições para que ele tenha direito ao auxílio-doença. Já o segurado especial, não se exigem 12 contribuições, não. A exigência de 12 meses de exercício efetivo na atividade rural, ainda que de forma descontínua, imediatamente anterior à data do requerimento. Então, se ele comprovar que ele tem 12 meses de exercício efetivo na atividade rural,
como segurado especial, ele não comprova 12 contribuições, mas 12 meses. Ao passo que o seu amigo, que é empregado na fábrica de tecidos, para ter direito ao benefício de auxílio-doença, ele só passa a ter direito quando? Quando cumprida a carência de 12 contribuições. Ok? Então, é diferente. Então, toda vez que você verificar X contribuições exigidas como carência, para o segurado especial, você transforma isso em número de meses de exercício efetivo na atividade rural. Então, segurado especial, uma regra especial em relação à carência. Tá ok? Vou para o próximo bloco. Até lá. Continuando sobre o tema carência, trazemos aqui o quadro de benefícios e número de contribuições exigidas como carência para você verificar. Olha só, pelo artigo 25 da Lei número 8.213, quais são os benefícios que exigem um número mínimo de contribuições, ou seja, que exige carência. Então vamos lá. Você vai guardar 3 números, 10, 12 e 180. Somente 10, 12 e 180. 10 contribuições são exigidas para o salário maternidade, mas não para todos os segurados. Salário maternidade para o contribuinte individual, o segurado facultativo e especial. Especial sabendo que eu troco o número de contribuições por meses de exercício efetivo na atividade rural. Professora, você está falando segurados em salário maternidade e não seguradas. Na aula de salário maternidade você sabe por quê, né? Nós temos situações em que o segurado é que receberá este benefício. Já a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, em regra, vão exigir 12 contribuições mensais. Vão exigir 180 as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e a especial. Eu tenho 4 tipos de aposentadoria. Uma delas exige 12 contribuições como carência, a aposentadoria por invalidez. Com ela anda junto o outro benefício por incapacidade, o auxílio-doença. E as outras 3 aposentadorias, 180 contribuições. Professor, eu não estou vendo aí a pensão por morte e o auxílio reclusão. E há tempos atrás eu ouvi que eles exigem carência. Então podem anotar, pelo amor de Deus. Pensão por morte e auxílio reclusão não exigem carência. Artigo 26 da Lei 8.213, restaurada a sua redação anterior pela Lei 13.135. Isso eu vou explicar com mais calma na nossa aula, né? Na nossa aula 6, na nossa aula 5, por causa dos dependentes, e na nossa aula 9, quando eu tratar de pensão por morte e auxílio reclusão. Mas de antemão, não exigem carência. Pois bem, então só exigem carência aí, salário maternidade apenas para os segurados facultativos, contribuintes individuais e especiais, a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença e as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e especial. No caso do salário maternidade, você percebe que a exigência para esses 3 segurados é de 10 contribuições. Mas pode acontecer, no caso do parto, ele se antecipar.
Sabemos que a gestação leva 9 meses. Então, para a segurada facultativa, para a contribuinte individual, vão ser exigidas 10 contribuições até a data do parto. Para a segurada especial, 10 meses de exercício efetivo na atividade rural. Pois bem, se o parto antecipar, eu não terei as 10. Se o parto antecipar, nós vamos diminuir na exigência de contribuições tantas contribuições quantos forem os meses de antecipação do parto. Ou seja, se o parto antecipou um mês, eu diminuo um mês de carência. Então, de 10 passa para 9. Se o parto antecipou 2 meses, eu diminuo 2 meses na carência. Então, um parto de 9 meses, a exigência é carência de 10. Um parto de 8 meses, a exigência de carência é de 9. Um parto que acontece no 7º mês de gestação, a exigência da carência é de 8 contribuições. Sempre uma contribuição a mais do que o período de gestação. Tá ok? Vamos prosseguir. Olha só, importante o novo artigo, a nova redação do artigo 27 da Lei de Benefícios, trazido aí pela Lei Complementar 150 de 2015. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições 1. Referentes ao período a partir da data de filiação ao regime geral de previdência social. No caso dos segurados, empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores avulsos. Eu fiz questão de negritar, inclusive os domésticos, porque até a Lei Complementar 150, o empregado doméstico não gozava de presunção de recolhimento das contribuições. O período de carência dele só era computado a partir da primeira contribuição paga sem atraso, sem que ele fosse o responsável pelas suas contribuições. A gente sabe que o empregador doméstico é o responsável por reter, por descontar da remuneração do seu empregado a contribuição dele e repassar para a União. E mesmo assim, a lei exigia que a carência só pudesse ser computada a partir da primeira contribuição paga sem atraso. Então, isso agora mudou, tá? O mesmo tratamento que tem o empregado, o trabalhador avulso, tem o segurado empregado doméstico. Já em relação aos demais, olha lá, a carência vai contar a partir realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores. No caso dos segurados, contribuinte individual, especial e facultativo, referidos respectivamente nos incisos 5 e 7 do artigo 11, que são individual e especial, e no artigo 13, que na verdade trata do segurado facultativo. Então, olha só, o segurado contribuinte individual, para eu verificar se ele tem as 12 contribuições para o auxílio doença, eu começo a contar as contribuições a partir da primeira paga sem atraso, ou seja, no prazo legal. Então, ele tem até o dia 15 do mês seguinte para pagar a competência de junho. Dia 15 de julho, então, pagou certo. A partir da competência de junho de 2015, ele tem uma contribuição. Aí, nas próximas competências, ele atrasou? Não tem problema, vamos contar até 12, desde que ele não tenha perdido a condição de segurado, né? Sim. Agora, e anterior a junho de 2015?
ele pagou 2 ou 3, mas em atraso. Não pode, olha a redação. Não sendo consideradas para este fim, ou seja, para fins de carência, as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores. Por que para este fim? Só para carência. Porque para fins de tempo de contribuição são computadas. Tá ok? Então, contribuinte individual, a partir da primeira contada, paga, sem atraso. Segurado facultativo, a mesma coisa. Professora, mas fala aí do segurado especial. Contribuição? Sim, por quê? Porque o segurado especial, ele pode, de forma facultativa, contribuir para a Previdência Social nos moldes do individual. Se for esse caso, a carência dele de contribuições vai ser computada a partir da primeira contribuição paga sem atraso. Pois bem, então eu tenho as contribuições exigidas para determinados benefícios, né, em termos de carência, sei a partir de que momento eu posso computar essas contribuições. Porém, eu preciso falar do artigo 29A do Decreto 3.048. Ora, esse aí é uma questão que merece um pouco mais de atenção de vocês. Leiam: havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa perda somente serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação do regime geral de previdência social, com no mínimo 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida no artigo 29. Aplica-se o disposto no caput ao segurado oriundo do regime próprio de previdência social que se filiar ao regime de previdência social após os prazos a que se refere o inciso 2 do caput e o parágrafo 1º do artigo 13. Pois bem, vamos colocar aqui um exemplo. Você já sabe quando é que um segurado pode perder o seu vínculo com a Previdência Social. Ao perder a qualidade de segurado, ele já não mais conserva os seus direitos perante a Previdência, salvo quando a lei ainda o assegure. Pois bem, aí ele não está mais pagando, ele não está segurado à Previdência porque ele perdeu a condição e ele mais tarde quer voltar ao regime. Arruma um emprego, ou volta a contribuir como individual ou como facultativo, né, etc. Pois bem, quando ele reingressa ao regime geral, ele vai pensar em ter benefício? Sim. Aí, benefício exige carência. Pois bem, quando isso acontece, o decreto fala: ora, se você tinha determinadas contribuições, depois perdeu a condição de segurado e mais tarde voltou ao regime geral, você só tem direito de computar essas contribuições aqui para fins de carência, se na volta você pagar no mínimo 1/3 da carência exigida daquele benefício. Vamos lá? Supondo que João tivesse pago 16 contribuições e mais tarde perdeu a condição de segurado, quando ele volta a contribuir, no segundo mês de contribuição, ele vai requerer o auxílio doença, que exige, no caso de João, 12 contribuições mensais. Pois bem, 12 contribuições mensais. Aí nós vamos olhar o caso de João e vamos ver quantas contribuições no total João tem. 18.
poxa, se ele precisa somente de 12, ele cumpriu a carência. Não. Porque no caminho de João, houve um período em que ele ficou desacobertado, ele perdeu a condição de segurado. Quando ele retorna ao regime geral, para que essas 16 sejam computadas para efeito de carência, essas 16 contribuições, é necessário que ele cumpra pelo menos 1/3 da carência exigida do benefício. 1/3 de 12, já que ele está pleiteando auxílio-doença. Então, ele teria que ter pago 4 contribuições. Né? Só depois da 4ª contribuição é que, vindo a incapacidade após a 4ª, ele terá cumprido a carência para auxílio-doença. 2 perguntas. Professor, mas ele fica esperando ter a 4ª? Ora, a incapacidade dele só pode ocorrer depois de cumprida a carência. Porque se ela for anterior, eu não posso conceder o benefício porque ele não tinha a carência necessária. E você vai sempre fazer, nesses casos, 2 perguntas. E as 2 têm que dar sim. Se não der sim nas 2, você não vai conceder o benefício. Vamos lá? Tem mais de 12 contribuições? Sim. Tem 18. Cumpriu após o reingresso 1/3 da carência mínima? Não. Então, você não concede o benefício por falta de cumprimento da carência. Agora, outro exemplo. Ele tinha 8 contribuições, perdeu a condição de segurado, voltou e após 4 contribuições, requereu aposentadoria por invalidez. Qual é a primeira pergunta? Tem 12 contribuições? Sim. 8 mais 4, 12. Depois do seu reingresso, ele cumpriu 1/3 da carência mínima? Sim. 2 sims, concedo o benefício na análise da carência. Tá ok? Então eu quero tirar de vocês o seguinte: não é 12 anterior mais 4, mais 1/3 da carência exigida. Não. 12 no total, se quando ele volta, ele cumpriu pelo menos 1/3. Então são 2 perguntas. Quando o segurado tinha contribuições, perde a condição de segurado e depois volta ao regime geral. No total das contribuições, tem o número necessário ao benefício? Sim. Tá. Quando ele volta, ele cumpriu 1/3 da carência exigida para aquele benefício? Sim. Nesses 2, ele está apto no cumprimento da carência. Ok? No bloco posterior agora, nós continuamos a questão da carência. Até lá. Continuando então a aula sobre carência, né, aula demonstrativa, já que a nossa aula de carência vai abranger ainda mais tópicos. Nós falávamos no bloco anterior sobre o cumprimento de 1/3 da carência exigida para o benefício quando o segurado retorna ao regime geral após ter perdido essa condição. Pois bem, esse vínculo. Esses benefícios que vão exigir o cumprimento de 1/3, anotem para mim, são apenas o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o salário maternidade, quando exigir 10 contribuições. As aposentadorias por tempo de contribuição especial e por idade, que exigem carência de 180 contribuições, não mais têm aplicação dessa regra de 1/3.
na volta para o regime geral. Não precisa. E você já sabe por quê quando estudou perda e manutenção da qualidade segurado. Lá você percebeu que as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e especial, não exigem do indivíduo a condição de segurado. Ele pode ter perdido a condição de segurado, mas se implementar as condições para a aposentadoria e já tiver a carência mínima exigida, terá direito ao benefício. Então, eles não precisam retornar ao regime geral, nem cumprir 1/3 da carência exigida de 180. Você viu isso na aula sobre perda e manutenção da qualidade segurada, tá ok? Vamos lá. Benefícios há no regime geral de previdência social que não exigem carência mínima. Então, quais que não exigem carência de maneira nenhuma? Olhem lá. Auxílio acidente, salário família, pensão por morte e auxílio reclusão. Esses 4 aqui estão lá no inciso 1 do artigo 26 da Lei 8.213. Esse artigo restaurado, né, desta maneira pela Lei pela Lei 13.135. Então, ó, auxílio acidente, salário família, pensão por morte e auxílio reclusão não exigem carência. Mas, professor, pensão por morte e auxílio reclusão não exigia X número de contribuições com a MP 664. Isso não foi aceito pelo Congresso Nacional e a lei veio sem carência. Não satisfeito, o aluno me pergunta, mas para o cônjuge, companheiro ou companheira terem direito a receber a pensão por morte, tem que ter no mínimo 18 contribuições do segurado e 2 anos de casamento ou união estável. Errado. Não exige carência, pensão por morte e auxílio reclusão. A questão de exigir 18 contribuições do segurado e casamento e união estável de 2 anos até a data do óbito é para que o cônjuge, companheiro ou companheira, possam ter a pensão por morte por mais tempo, por 3, 6, 10, 15, 20 ou de forma vitalícia, dependendo da sua idade na data do óbito. Se não tiver 18 contribuições do segurado na data do óbito, e também esse cônjuge, companheiro ou companheira não tiver pelo menos 2 anos de casamento ou união estável até a data do óbito, eles não terão direito à pensão por morte, por falta de carência? Errado. Terão direito à pensão por morte, sim. Como? Por 4 meses. Então, dizer que pensão por morte, auxílio reclusão, exigem carência para cônjuge, companheiro e companheira, errado. Você vai errar. Não pode, acompanhe o artigo 26. Então, não exige carência. O que vai exigir um número mínimo de contribuições não é para conceder o benefício. Esse benefício vai ser concedido. É pela duração do benefício. E isso a gente vê na parte de pensão por morte. Pois bem, então, sem carência mínima, de qualquer maneira, auxílio acidente, salário família, pensão por morte e auxílio reclusão. Já o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, que nós dissemos que a regra é da exigência de 12 contribuições, o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez não exigem carência ou são isentos do cumprimento de carência quando? Quando essa incapacidade decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa. Então, não precisa somente ser acidente do trabalho, mas qualquer acidente, não há carência. Doença profissional ou do trabalho. E aí, eu gostaria que vocês ficassem atentos. De doenças ou afecções graves, especificadas em lista, elaborada pelos ministérios. Redação nova, hein? Da Saúde
e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Então, na verdade, aqui, se a incapacidade decorrer de doenças, né, listadas pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, não entra aí o Ministério do Trabalho mais. E essa lista é elaborada a cada 3 anos. Pois bem, não terá que cumprir a carência exigida de 12 contribuições. Em relação a essas doenças, eu chamo a atenção da volta do artigo 151 da Lei 8.213. Por que da volta? A MP 664, em 2014, revogou o artigo 151, mas ele volta com a Lei 13.135, né? E lá diz que, até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso 2 do artigo 26, ou seja, que vai, né, isentar da carência o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado, que após filiar-se ao regime geral de previdência social, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. Podem perceber que a esclerose múltipla está em negrito. Por quê? Porque ela foi incluída com a nova redação do artigo 151. Tá? Até então, até a Lei 13.135, não tínhamos a esclerose múltipla como uma doença isenta de carência para o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Então, eu costumo brincar o seguinte: se o segurado não tem 12 contribuições, né, para ele ter o benefício de uma incapacidade temporária, auxílio-doença, por exemplo, ele tem que torcer, se é que ele esteja previsto para ele ficar incapaz, ou que ele fique em razão de um acidente qualquer, automobilístico, escorregou na piscina, quebrou a perna, etc., ou que ele torça por uma dessas doenças aqui, né? Porque caso contrário, ele tem que esperar, tem que torcer que a sua incapacidade se inicie após o cumprimento de 12 contribuições. Lógico, gente, que é brincadeira que eu estou, né, falando, mas é para você gravar, tá? 2 pessoas, 2 segurados com o mesmo número de contribuições. Sim, um está com pneumonia, o outro com tuberculose. Aquele que está com tuberculose e tiver que se afastar do trabalho, não precisa cumprir carência para auxílio-doença. Já o que tem a pneumonia não vai ter direito ao auxílio-doença, porque não cumpriu a carência de 12 contribuições. Então aí é o seguinte, filhinho, em vez de você torcer para ter pneumonia, torce para ter tuberculose, porque você não tem as 12 contribuições, ok? Brincadeira. Vamos lá. Também sem carência mínima, o salário maternidade para os empregados, os domésticos e os trabalhadores avulsos. É muito comum o examinador querer confundir você e colocar o doméstico tendo que cumprir carência para salário maternidade. Não precisa, nem empregado, nem doméstico, nem trabalhador avulso. E os serviços da Previdência Social também não exigem carência, que são o serviço social e a reabilitação profissional. Ok? Vamos agora a uma questão que foi aplicada no último concurso de técnico da Previdência Social. Vamos lá. Maria trabalhou de 2 de janeiro de 2006
a 2 de julho de 2006, como empregada de uma empresa, vindo a contrair moléstia não relacionada ao trabalho, com prejuízo do exercício de suas atividades habituais. Nessa situação, Maria, letra A, não terá direito ao recebimento do auxílio-doença, por ausência do cumprimento da carência. Vamos analisar o caso e a alternativa. Ora, a alternativa está analisando apenas o tópico carência. Então eu não tenho que ficar aqui. Ela está incapacitada por mais de 15 dias consecutivos? Não. Nada disso. Eu só tenho que olhar carência. Vamos lá. Quantas contribuições Maria tem? Janeiro a julho. Menos de 12 contribuições. O auxílio-doença exige 12, mas é isento em caso de acidente de qualquer natureza ou aquelas doenças especificadas em lista pelos ministérios, né, da saúde e da previdência. Pois bem, ela contraiu uma moléstia não relacionada ao trabalho. Ela sofreu acidente? Não. Ela está com alguma doença daquelas de deformação, estigma especificada no artigo 151? Não. E ele foi muito hábil, o examinador, quando falou moléstia não relacionada ao trabalho. Por quê? Porque doenças profissionais ou do trabalho são consideradas acidentes do trabalho. E aí cairia no bolo de acidente de qualquer natureza para isenção da carência. Então não é o caso da Maria. Maria terá direito ao auxílio-doença? Não. Ela não cumpriu as 12 contribuições. A incapacidade dela veio antes dela ter 12 contribuições. Então vamos à letra A. Não terá direito ao recebimento do auxílio-doença por ausência do cumprimento da carência. Certíssimo a alternativa A. Olha só, letra B. Terá direito à aposentadoria por invalidez que independe do cumprimento de carência. Tudo falso, né? Porque a aposentadoria por invalidez ela tem que estar total e permanentemente incapaz para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. E mesmo assim ela exige carência de 12 contribuições. Terá direito ao auxílio acidente? Falso, você vai ver que não tem ali os requisitos para tal. Letra D. Terá direito ao auxílio doença, que independe de carência. No caso da Maria, precisa da carência de 12 contribuições. Letra E. Poderá receber aposentadoria por invalidez se recolher mais 2 contribuições. Por invalidez falso, e ainda que fosse auxílio doença, eu não posso, após a minha incapacidade já iniciada, recolher as contribuições para completar a carência e ter o benefício concedido. Falso também. Então, a alternativa correta é a alternativa A. E mais uma questão para fechar nossa aula demonstrativa. A questão, aí eu fiz uma adaptação por causa da alteração legislativa, né? Paulo, após filiar-se ao regime geral de previdência social, foi acometido de doença especificada em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de deformação. Paulo então requereu à Previdência o auxílio-doença. Referido benefício será concedido. Então, nós estamos tratando do auxílio-doença. Qual é a carência mínima exigida? 12 contribuições. Pois bem, será concedido respeitada a carência de 10 contribuições. Falso. Letra B. Respeitada a carência de 12 contribuições. Ai, que vontade de marcar a letra B. Auxílio doença, 12 contribuições. Não pode, nesse caso, marcar. Porque o caso do Paulo é caso de isenção de carência. Doença especificada em lista pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social. Então, a B eu não posso. Letra C. Respeitada a carência de 180 contribuições mensais. Gente,
Carência de 180 contribuições mensais, né, é exigida para quais benefícios? Aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e especial. Letra D. Independe de carência. Verdadeiríssimo. No caso do Paulo, essa é a opção correta. Letra E. Respeitado o período de carência correspondente ao número de contribuições realizadas a partir do momento em que a doença foi adquirida. Nesse caso, não vai respeitar período de carência porque ele é isento de carência. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Tá aí um pedacinho, né, de como serão as nossas aulas no curso preparatório para o concurso do INSS. Nós sempre vamos trazer o conteúdo e apresentar questões de concurso elaborados pela banca Fundação Carlos Chagas, e algumas vezes no direito previdenciário eu vou me dar o direito de trazer, né, a banca CESP, porque eu preciso de questões sobre esse assunto. Inclusive nós já fomos autorizados pelo ponto a fazer isso. Eu vou trazer outra banca, mas especialmente nós vamos focar na Fundação Carlos Chagas, que é o objetivo do curso. Mas sempre teoria e resolução de algumas questões. Para quê? Para você verificar como que o conteúdo é requerido na sua prova e você ir calmo, preparado ao sucesso, ok? Aguardo você no nosso curso. Até lá!